Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Odair do canal Loteca Esperança. Pessoal, hoje vamos falar da grade 1253, né? A grade do próximo final de semana. Uma grade difícil, né, pessoal? Vou passar para vocês aquele palpite que eu passo sempre com 3 duplo, né? Um jogo que fica aí em R$16, né, pessoal? Antes de eu começar, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, vai lá, né? Nos comentários, comente, né? Dê like aí, né? Vamos aí iniciar a grade 1253, pessoal. Vamos lá então, meus amigos. Jogo 1, Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Palmeiras, né? Esse jogo aí é pela liderança do campeonato, né? As duas equipes estão aí na briga aí pela liderança do campeonato, né? No momento o Palmeiras é líder, né? Mas o Flamengo tá ali, né? Encostado, né? E o Flamengo ultimamente tem vencido esse tipo de jogo, pessoal, contra o Palmeiras. O Palmeiras tem perdido pro Flamengo aí nos últimos campeonatos aí, pessoal. Eu vou, por isso aí eu vou de coluna 1, né? Mas é um jogo equilibrado, né? Um jogo aí que seria um triplo, seria melhor, né? Mas vamos de coluna 1, vamos de Flamengo aí no jogo 1, tá, pessoal? Jogo 2, São Paulo e Botafogo, né? Botafogo vem de uma grande vitória, né, contra o Corinthians, 3-1. O São Paulo vem de derrota, né? E o São Paulo com um treinador novo, né, Dorival Júnior, né? O Roger Machado não resistiu não, pessoal. E o Dorival vai assumir aí, eu acredito que o São Paulo vai, pelo menos de cara assim, já dá aquela animada, né? Aí eu vou de São Paulo e eu vou de coluna 1 nesse jogo, pessoal. Jogo 3, Campeonato Brasileiro também da Série A, né? O Vitória recebe o Inter, né? O Inter que venceu muito bem a equipe do... O Inter venceu em casa 4-1, né? O Vasco, né? Venceu muito bem esse jogo, né? Mas jogando lá no Barradão, o Vitória, ele costuma fazer valer o mando ali e ganhar os pontos, pessoal. Eu acredito numa coluna 1 também, eu vou de Vitória aqui, ó. Vitória perdeu pro Bragantino, né? Mas eu acredito que jogando em casa aqui, uma equipe que sabe que a luta dele é contra o rebaixamento e nesse tipo de jogo tem que somar ponto. Eu vou de coluna 1 aí no jogo 3, tá, pessoal? Jogo 4, né? Série B, o Fortaleza recebe o Londrina, né, pessoal? Aqui já vou usar um duplo, né? Eu vou de coluna 1 Fortaleza e vou de empate também, tá, pessoal? Jogo equilibradíssimo, hein? Jogo 5, aí voltamos para a Série A, né? O Grêmio recebe o Santos, né? Aqui eu vou de coluna 1, eu vou no Grêmio, mas é um jogo muito difícil, hein? Muito equilibrado, né? O Santos perdeu de 3-0 para a equipe do Coritiba, jogando em São Paulo, né? E o Grêmio empatou jogando fora contra o Bahia, né? E o Grêmio tá aí quase na zona de rebaixamento, né? O empate lá contra o Bahia tirou o Grêmio aí da zona do rebaixamento, né? Mas tá muito encostado aí, pessoal. Tanto o Grêmio como o Santos, né? E eu vou de coluna 1 aqui, eu vou no Grêmio, que esse fator casa tem que fazer valer, hein? Vamos de coluna 1 aqui no jogo 5, vamos de Grêmio aqui. Jogo 6, né? O Mirassol recebe a equipe do Fluminense. Esse é um jogo complicado, né? O Mirassol tá aí na zona de rebaixamento, né? O Fluminense vem fazendo uma campanha muito boa, mas o Fluminense, tanto o Fluminense como o Mirassol tem compromisso no meio de semana aí pela Libertadores, né? Jogo duríssimo, pessoal, que eu vou de um empate seco aqui, ó. Coluna do meio aqui, ó. Jogo 7, Série B, Juventude recebe a equipe do Sport. Pessoal, aqui eu vou de Juventude seco, hein? Não, o time do Sport não me agrada em nada, pessoal. Time que eu não acredito. Se continuar assim, não vai ter muita chance aí de subir, não, pessoal. Já o Juventude, para mim, tem um conjunto melhor, tem um treinador muito bom. Vou de coluna 1 aqui, eu vou de Juventude aqui, pessoal. Jogo 8, né? Cruzeiro, Série A agora, pessoal. Cruzeiro e Chapecoense, né? Aqui acho que é o mais seco da grade, né, pessoal? O Cruzeiro aqui. Não tem como aqui, vai de coluna 1, eu vou de Cruzeiro aqui.
a briga da Chape aí, pessoal, contra o rebaixamento, e vai ser muito difícil, hein? Eu assisti o jogo contra o Remo da Chapecoense, não dá muita esperança pro torcedor não, hein, pessoal? Acredito que a Chapecoense aí vai ser uma das equipes aí que vai ser rebaixada, pelo que eu tô vendo até agora, né? E o jogo 9, o Remo, né? O Remo que vem melhorando, né? Recebe o Atlético Paranaense, né? O Remo deu uma boa melhorada, o Léo Condé é um bom treinador, né, pessoal? Deu uma arrumada lá na equipe do Remo, né? E o Remo, acredito numa vitória do Remo aí no jogo 9 aí contra o Atlético Paranaense. Pessoal, vamos de coluna 1 aqui, ó. E o jogo 10, Premier League, Crystal Palace e Arsenal. Arsenal que já é campeão, né, pessoal? Hoje o Manchester City empatou e aí o Arsenal já é campeão, né? Se o Manchester City tivesse ganhado hoje, ficaria para a última rodada aí, né? A decisão do campeonato, né? Mas o Manchester City empatou e o Arsenal já se sagrou campeão hoje, né? Nessa terça-feira. Então aí eu acredito numa vitória do Crystal Palace, pessoal. Aí já não, pro Arsenal já é um jogo de festa, né? Vamos de coluna 1 aí no jogo 10, vamos de Crystal Palace. Depois de 22 anos, né, pessoal, o Arsenal consegue o título, né? Muito merecido, né? Tá de parabéns. E o jogo 11, o Manchester City, né, que empatou hoje, né? E ficou sem chance de ser campeão, né? Por ter empatado hoje, teria que ter ganhado hoje, né? Empatou, vai receber o Aston Villa, né? Aqui eu vou de City, né? Mas aí já é um jogo mais complicado, né, pessoal? Porque já não tem mais chance de ser campeão. Mas vamos de City assim mesmo. E o jogo 12, o Tottenham recebe o Everton. Aqui eu vou de Tottenham. Tottenham e empate. Vou usar meu segundo duplo aqui, pessoal. Coluna 1 e do meio aqui, hein? Tottenham e Everton. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 12, né? E o jogo 13, né? Corinthians e Atlético Mineiro, né? Corinthians está ali na zona de rebaixamento. O Atlético também venceu nesse último fim de semana a equipe do Mirassol, né? Deu uma melhorada aí, né, pessoal? Mas são duas equipes que tem que tomar cuidado aí com essa parte de baixo do campeonato, né? E eu acredito que jogando lá em São Paulo, lá o Corinthians vai vencer esse jogo, pessoal. Eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Corinthians no jogo 13, tá? Atlético Mineiro não costuma ir bem fora de casa de jeito nenhum. E o jogo 14, né? Vasco e Bragantino, né? Bragantino vem de vitória, o Vasco vem de uma derrota feia, né? O Vasco perdeu por 4-1, né? Jogando muito mal. Aqui eu vou usar o meu terceiro duplo, vou abrir esse jogo aqui, pessoal. Eu vou de coluna 1 e coluna 2 aqui, ó. Vamos de Vasco aqui e Bragantino, pessoal. Coluna 1 e coluna 2. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites aí para a grade 12,53, né? A grade do próximo final de semana. O pessoal tem mais uma grade aqui, a 12,54, a próxima, né? E depois a 12,55 já é da Copa do Mundo, né, pessoal? Quero gravar essa. Quero gravar todas, né? Mas estou muito na expectativa para gravar a grade aí da Copa do Mundo, tá? Vamos acompanhando aí a gente. É isso aí, meus amigos. Uma grande semana a todos. Boa sorte a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos. E aquele abraço sul-mato-grossense para todos, tá? Vamos lá.